Vovó revela vingança secreta que transformou seu sofrimento em superação inesperada. As luzes pálidas do porão da casa de Leonor Amorim criavam sombras dançantes nas paredes, como se cada canto guardasse um segredo obscuro. Sentada em uma cadeira antiga, com uma xícara de chá esfriando ao seu lado, ela decidiu que era hora de expor a verdade. Leonora não era mais a jovem inocente que havia sido dopada e explorada por aqueles que deveriam protegê-la. Agora, ela era uma guerrilheira do silêncio, prestes a transformar anos de dor em uma poderosa história de resistência. Em seu passado, tudo parecia tão distante como uma névoa que se dissipava ao toque dos raios de sol. Mas a verdade a perseguia. Cada passo era como um eco de gritos abafados. Leonora teve a coragem de recorrer ao respeitado médico da cidade, Dr. Evandro Mota. O que começou como um gesto de esperança se transformou em um pesadelo inimaginável. Ele, com sua palavra tão suave, a escondia sob a adição. Agora, Aurora, sua filha, era uma defensora feroz dos direitos das mulheres. Juntas, elas formaram uma aliança inabalável, um elo que transcendeu a dor e se transformou em força. Com seu diário em mãos, Leonora começou a documentar tudo. Cada palavra escrita era como um grito de libertação. Ela se sentia viva, determinada a pulverizar o círculo de silêncio. Em meio a páginas repletas de memórias tristes, ela encontrou um propósito. As vozes que antes haviam sido silenciadas começavam a ressoar. As conversas que gravava em segredo podiam explodir o escândalo que abalaria as estruturas de poder. Mas quanto mais se aproximava da verdade, mais a atmosfera se tornava pesada. As sombras do passado não eram apenas ecos, eram ameaças reais. Uma mensagem enigmática chegou até ela, como um sussurro cortante. Desista ou sua família pagará. O coração de Leonora parou por um instante. O que ela havia começado começou a ameaçar o que mais amava. Agora, não era apenas sobre ela, mas sobre todas aquelas que haviam sofrido e permaneciam em silêncio. A sociedade a observava, com olhares de julgamento e expectativa. Alguém se lembrou da menina que um dia tinha um sonho, e a velha mulher que se tornara agora não carregava mais somente a dor, mas um legado de coragem, um símbolo de resistência. Leonora estava prestes a se libertar. A história estava prestes a ser contada. Mas o que viria a seguir? O relógio da vida parecia tic-tac de forma inesperada. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade? Leonora respirou fundo. O peso da decisão a apertava. As ameaças a assombravam, mas ela não podia desistir. Auroras de coragem dançavam dentro dela. Enquanto escrevia, a caneta flutuava, seus dedos tremiam mal, perdidos em pensamentos, quando uma batida na porta a fez saltar. Era um som forte, insistente. O coração disparou.
Quem estaria ali? A velha madeira rangeu ao abrir, e o rosto que surgiu a abalou completamente. Era Fernanda, sua própria irmã. Uma mulher que há décadas não via. Os olhos de Fernanda estavam cheios de lágrimas. Leonora, você não vai acreditar no que eu descobri. A voz tremia. Leonora sentiu um frio na espinha. Que notícias poderia sua irmã trazer? Fernanda tinha um segredo que poderia rasgar o véu por trás do passado. Aquela noite, a noite que mudou tudo, eu vi algo que deveria ter te contado. Foi o Dr. Evandro. Ele não estava sozinho. As palavras saíram como tiros disparados. Leonora sentiu o chão tremer sob seus pés. O que você quer dizer? Leonora perguntou, lutando contra um misto de desespero e curiosidade. A irmã respirou fundo, os olhos se arregalando. Havia outra pessoa. Estava no consultório. Uma mulher, Leonora. Ela era nossa mãe. Ela estava lá, nhoiando. Estava dando à luz a você. E a voz de Fernanda falhou, mas Leonora pôde sentir o impacto da revelação. Como assim? Mãe, ela não estava... Palavras escapavam enquanto sua cabeça girava. Lembranças de infância, a casa vazia e as perguntas sem resposta inundavam sua mente. Um turbilhão. Sim, e ela estava sendo forçada mais uma vez. O que eu achei que nunca aconteceria, aconteceu. Leonora, você precisa acreditar em mim. Um silêncio espesso pairou no ar. Leonora estava paralisada. O passado que pensava ser uma história única é agora um complexo labirinto. E aquela reunião, uma volta ao lar que nunca desejou, agora trazia à tona sentimentos antigos. Ela também pôs um fim na própria vida depois, não? Por causa do Dr. Evandro, murmurou. Não é só isso, irmã. A verdade é muito pior. As palavras foram ditas como um golpe. Um sopro de incertezas avassaladoras preencheu o espaço entre elas. Ele não era só um médico, era um responsável. E não apenas pela nossa família. Ele tinha influência sobre muitas mulheres. Incutiu medo, controle. E alguém está tentando encobrir tudo. O pânico subia. Agora, todos os males que Leonora conhecia estavam interligados. E uma rede muito mais profunda e sutil se desenrolava sob seus pés. Então, uma mensagem chegou. De novo, a ameaça. Um telefonema anônimo. A voz rouca e ameaçadora, dizendo que se ela continuasse, alguém que amava apagaria. É você ou eu, Leonora? É hora de decidirmos se vamos romper esse ciclo ou nos calar como todos os outros, gritou Fernanda. O que mais poderia estar oculto? Quem realmente controlava o destino delas? Uma pressão invisível estava se acumulando e um novo pavor começou a surgir. Enquanto a adrenalina pulsava, Leonora se deu conta. Os segredos de sua família podiam ser mais sombrios do que qualquer dor que já havia enfrentado. No fundo, ela sabia que a batalha estava apenas começando. Precisamos enfrentar isso juntas, disse Leonora, decidida. E enquanto as irmãs olhavam uma para outra, a porta se fechou com um baque pesado atrás delas. O que mais havia por trás da história que ainda não sabiam? A verdade estava ali, pulsando, esperando para ser desenterrada. Uma reviravolta estava prestes a explodir. E nenhuma das duas estava preparada para o impacto.
As palavras de Fernanda ainda pairavam no ar, como se o peso da revelação a sufocasse. Leonora não conseguia processar tudo aquilo. A sua mãe, um fantasma esquecido, estava ligada à dor que a cercava. Mas antes que pudesse mergulhar mais fundo nos pensamentos, um barulho estrondoso ecoou do outro lado da porta. Um impacto forte, seguido pelo som de madeira quebrando. O coração de Leonora disparou. Algo estava errado, muito errado. Fernanda se virou, os olhos arregalados, e antes que pudesse perguntar o que era, a porta foi arrombada. Um grupo de homens entrou, todos com expressões ameaçadoras e olhos frios. Leonora recuou, um nó na garganta, enquanto eles se aproximavam. "Vocês estão fazendo barulho demais", um deles disse, uma voz baixa que soava como um aviso. "É hora de silenciar essas vozes." "Quem são vocês?" gritou Leonora, a adrenalina pulsando em suas veias. O homem mais à frente, de cabelo desgrenhado e tatuagens visíveis, avançou, segurando um celular. "Os segredos que vocês estão tentando expor não são apenas suas. O doutor Evandro tem amigos poderosos e ele não vai deixar isso barato." Nenhuma resposta. O silêncio entrava nos momentos como uma onda densa. Fernanda deu um passo à frente, seu rosto fogoso. "Vocês acham que podem nos intimidar? Nós temos a verdade." Uma risada escarnecedora se espalhou ao redor, e o homem com o celular deu um passo para a frente, garantindo espaço. "Ouçam, nós sabemos o que vocês descobriram. A última coisa que a sua mãe quis foi que vocês se metessem nisso." Aquela frase cortou profundamente Leonora, como uma lâmina. Como eles sabiam sobre sua mãe? Um misto de medo e raiva a consumiu. A proteção da mãe agora tornava-se um fardo, um ponto fraco. "Não se preocupem, a gente vai entregar um recadinho pro doutor Evandro e falar que as duas estão bem", disse um outro homem. Seu sorriso era de um predador. Ele fez um gesto com a mão e um terceiro homem, com uma voz autoritária, comandou: "Agora vamos nos divertir." Um grito sufocado escapou dos lábios de Fernanda enquanto um dos homens a agarrou pelo braço. Leonora, desesperada, se lançou na direção deles. "Solta ela!" gritou, as lágrimas ameaçando escapar. A confusão tomou conta. Era uma luta sem sentido, uma batalha de fraquezas. Então tudo aconteceu rápido. Uma luz forte iluminou o ambiente, como um flash de câmera. Leonora mal teve tempo de perceber que a porta da frente se abriu abruptamente. Em um instante, uma figura conhecida entrou. Sua presença era tão inesperada quanto um trovão em dia ensolarado. Era o doutor Evandro. Ele estava ali, mas não como o médico respeitado que todos conheciam. Seu olhar era gélido, seu sorriso um disfarce. "O que está acontecendo aqui?" ele disse, seu tom frio cortando como vidro. Aquela voz tinha um poder que fazia os homens hesitarem. Leonora sentiu um aperto no peito. Por que ele estava ali? O que mais ele sabia? A atmosfera pesou mais uma vez, e nesse silêncio mortal, o doutor. Evandro olhou diretamente para Leonora, seus olhos chamando. "Você nunca foi a única a carregar esse segredo, Leonora. A sua vida foi moldada pelo que precisamos manter escondido. O que aconteceu naquela noite não foi apenas um erro, há mais na sua história." Alguma coisa girou dentro dela,
segredos, intrigas e um novo terror. Essa não era apenas uma batalha por liberdade, era uma guerra de verdades ocultas. As palavras do Dr. Evandro soaram como um eco distante. Agora, a linha entre o bem e o mal estava esmaecida. Seu passado não era apenas doloroso, era uma teia de mentiras, e tudo poderia desmoronar a qualquer momento. Leonora percebeu que a decisão estava prestes a ser tomada, e no fundo, uma pergunta pairava: quem realmente estava jogando com as cartas? E qual o preço a ser pago por eles? A verdade estava prestes a ser revelada, mas a quem custaria? Leonora sentiu o olhar penetrante do Dr. Evandro, cada palavra feita de gás tóxico que a envolvia. A sua vida foi moldada pelo que precisamos manter escondido. O silêncio era tão denso que podia ser cortado como uma faca. As sombras na sala pareciam se agitar. Fernanda, ainda presa na mão de um dos brutamontes, olhava para o Dr. Evandro, como se ele pudesse dar sentido ao caos. Então, em meio ao tormento, algo inesperado aconteceu. Um estrondo ecoou. E a porta dos fundos se abriu com brutalidade. Uma figura alta e forte surgiu, envolta em uma névoa de tensão. Era um homem, mas não qualquer homem. Leonora quase não o reconheceu. Era o marido da sua amiga, Eduardo, um ex-policial, conhecido por sua determinação e desafios a quem tentasse oprimir. O que está acontecendo aqui? A voz dele soou como um trovão em um céu azul. A atenção instantaneamente se voltou para ele, e por um breve momento os homens hesitaram. Leonora viu a oportunidade e gritou: Eduardo, eles estão aqui para nos silenciar! Eduardo rapidamente tomou a frente, seu olhar determinado. Ele sabia a gravidade da situação e a delicadeza do momento. Enquanto isso, os homens pareciam inquietos. Uma tensão palpável envolveu todo o ambiente. Dr. Evandro, agora sem sua máscara de controle, expressou um pânico subjacente. Você não sabe o que está fazendo, Eduardo. Ele recuou para trás, como se tentasse se proteger de uma tempestade. Leonora notou isso. Algo na atitude de Evandro mudou, e seu coração pulsou diferente. Não vou deixar que façam isso. Eduardo avançou, e nesse instante, quando todos ouviam suas palavras, uma explosão de luz tomou o ambiente. Uma câmera de segurança, que antes não estava visível, se ativou, iluminando a sala como um flash de esperança. Leonora ainda estava em estado de choque, mas essa luz trouxe algo mais, um sinal, algo que ela não entendia. O medo se desenrolou em sua mente como um rolo de papel, revelando pedacinhos de informações. O homem do celular, ainda aturdido pela chegada de Eduardo, hesitou e olhou para Dr. Evandro. Isso não pode acontecer! Temos que ir! Foi nesse instante que tudo mudou. Leonora percebeu uma marca no pescoço daquele homem. Era idêntica à que ela se lembrava de ter visto em fotos antigas de sua mãe. A dúvida a consumiu. Espere, você? O que você sabe sobre ela? Havia algo sobre ela que nunca soube. O homem parou, com um olhar apreensivo. Havia uma sombra de reconhecimento em seu rosto, e em um movimento lento e calculado, ele sussurrou: Você não sabe de nada, não é? A sua mãe, ela fez um acordo. Nós estávamos todos envolvidos. Um grito de horror rasgou o ar. Leonora mal podia acreditar. A sua mãe, uma figura de força em sua mente. Agora revelada
como alguém que também fizera escolhas. O que você quer dizer com isso? As palavras ficaram suspensas. Eduardo, percebendo a gravidade da situação, tentou ficar firme. Vamos sair daqui, agora! Mas Leonora estava presa em seus próprios pensamentos. Como o que ela sempre acreditou ter acontecido poderia agora parecer uma teia de mentiras? A atmosfera esquentou por causa de todo o desespero, mas antes que pudessem agir, o homem, visivelmente nervoso, continuou. Ela não só fez um acordo, ela estava no centro de tudo. O que aconteceu naquela noite é a parte de algo muito maior do que você imagina. O mal-estar invadiu Leonora. Você tinha coragem de encarar tudo isso? O que mais havia por trás desse poder oculto? Quem estava realmente controlando suas vidas? Eduardo puxou Fernanda, enquanto os homens recuavam. Um sinal de que a situação estava mudando a cada segundo. Leonora sentiu a adrenalina percorrer suas veias. O passado e o presente estavam se entrelaçando. E o que deveria ser libertação, agora se tornava uma nova prisão. A incerteza ficava palpável. Vamos, por favor, pediu Fernanda, sua voz quase quebrando. Leonora percebeu que precisava decidir: mergulhar na verdade e arriscar tudo ou continuar em sua bolha de segurança, mesmo que feita de mentiras. Enquanto Eduardo e Fernanda se moviam em direção à porta, o mundo ao redor parecia estremecer. Preparados para a verdade? Sussurrou Leonora para si mesma. Mas antes que pudessem dar o passo decisivo, um novo brilho nos olhos do homem a fez parar. Sua mãe não saiu ilesa. O que ela fez ecoou. E agora, isso pode muito bem ser o fim de tudo. O eco da sua advertência pairou no ar, e Leonora sentiu o peso de um abismo se abrir sob seus pés. A verdade estava prestes a ser revelada. Mas a que custo? O tempo parecia parado, e ela sabia que a escolha que faria mudaria tudo. Leonora sentiu o olhar penetrante do Dr. Evandro, cada palavra feita de gás tóxico que a envolvia. A sua vida foi moldada pelo que precisamos manter escondido. O silêncio era tão denso que podia ser cortado com uma faca. As sombras na sala pareciam se agitar. Fernanda, ainda presa na mão de um dos brutamontes, olhava para o Dr. Evandro, como se ele pudesse dar sentido ao caos. Então, em meio ao tormento, algo inesperado aconteceu. Um estrondo ecoou, e a porta dos fundos se abriu com brutalidade. Uma figura alta e forte surgiu, envolta em uma névoa de tensão. Era um homem, mas não qualquer homem. Leonora quase não o reconheceu. Era Eduardo, um ex-policial, conhecido por sua determinação, que entrara de súbito na vida delas. O que está acontecendo aqui? A voz dele soou como um trovão em um céu azul. A atenção instantaneamente se voltou para ele, e por um breve momento os homens hesitaram. Leonora viu a oportunidade e gritou: Eduardo! Eles estão aqui para nos silenciar! Eduardo rapidamente tomou a frente, seu olhar determinado. Saiam! Agora! Ele se posicionou entre Leonora e os homens, o corpo tenso, pronto para o confronto. Mas o Dr. Evandro, que estava mais recuado, começou a sorrir. Um riso frio, que fez os homens olharem para ele com curiosidade. Você não sabe com quem está lidando, Eduardo, ele disse, desdenhoso. Leonora sentiu um nó na garganta. Como assim? O que estava acontecendo? E antes que pudesse processar as palavras, Eduardo tirou algo do bolso.
uma pequena caixa, um dispositivo qualquer um poderia perceber. Ele pressionou um botão e outros flashes de luz começaram a piscar. O barulho de sirene se aproximando encheu o ambiente. Os homens trocaram olhares nervosos. Um deles, de muito perto, gritou: "Você não pode fazer isso! Se a polícia chegar, estamos todos mortos!" Mas Eduardo mantinha a calma, olhando diretamente para Leonora. "Precisamos sair agora." Um momento de confusão tomou conta. Leonora estava paralisada. Ali, diante dela, o homem que sempre fora admirado, agora parecia uma figura incerta. "O que você está fazendo?" ela perguntou, a voz trêmula. Eduardo hesitou, o olhar desviado. "Eu só estou tentando te proteger", disse, uma sombra de culpa cruzando seu rosto. Então, a figura de Dr. Evandro ressoou através do medo que dominava. Ele começou a falar de forma autoritária. "Você realmente acha que pode salvar essas duas? O que está em jogo aqui é muito maior do que você imagina", disse, a frieza em seu tom cortando o ar. "Sob sua mãe, Eduardo, você não sabe o que está realmente acontecendo." As palavras ecoaram na sala. Um golpe direto. Os homens hesitaram mais uma vez. A tensão saltava como uma corda prestes a romper. E quando Eduardo parecia destinado a responder, algo dentro de Leonora se despedaçou. "O que ele está falando?" ela perguntou, seu olhar fixo em Eduardo, esperando uma resposta. A sala ficou em silêncio, enquanto Eduardo olhava para Leonora com expressão culpada. "Não é apenas sobre você ou Fernanda. Há muito mais em jogo do que eu poderia revelar. A sua mãe, o que você não sabe é que ela estava envolvida em algo muito maior, algo que eu não consegui evitar." Desesperada, Leonora balançou a cabeça. "Como assim? Você sabia? Por que não me contou?" A raiva subiu, as lágrimas ameaçando escorregar. Eduardo parecia ter perdido a força. Ele se virou para o doutor. Evandro, que sorria agora, vitorioso. "Esse é o ponto, Leonora. Sua mãe fez o acordo. Ela estava em um nível que nem você imagina. E todos nós pagamos por isso." A última frase reverberou como um golpe. Leonora se sentiu tonta, as palavras parecendo uma bomba prestes a estourar. As revelações estavam se acumulando, cada uma mais pesada que a anterior. E o que ela ouviu a seguir fez seu coração parar. Ela fez um pacto com o Dr. Evandro. Por isso ele está aqui. "A sua vida não tem apenas a dor que você carrega. Tem as mentiras que todos nós construímos", completou Eduardo, a voz tremendo. Todos estavam em choque. Fernanda, presa, olhava para Leonora, buscando respostas. E os homens ao redor pareciam entender que a situação havia mudado. Eles não estavam apenas pondo as mãos em Leonora. Estavam prestes a descobrir um mundo de segredos que se desenrolava há anos. O caos estava se agitando. Uma pergunta marcante girava na mente de Leonora. Qual havia sido o preço do silêncio de sua mãe? Enquanto Eduardo e o Dr. Evandro trocavam olhares intensos, o horror se espalhava na sala. As sirenes estavam cada vez mais perto, mas dentro de Leonora, uma nova tempestade tomava forma. A escolha era dela. E a sua vida, a verdade, tudo estava prestes a desmoronar.
O que ela realmente estava prestes a descobrir? A tensão se acumulou e na porta Eduardo gritou: "Saiam agora!" Mas antes que pudessem se mover, um estrondo violento fez a porta se abrir novamente, revelando uma figura familiar e chave para toda a história. Era alguém que Leonora jamais esperaria ver. É a sua mãe, ou o que restava da imagem que tinha dela. E naquela fração de segundo, tudo mudou. A verdade crua estava prestes a explodir, e uma nova era de revelações, dor e segredos se instalava na vida de Leonora. A pergunta não era mais se ela estava pronta, mas sim, o que mais viria à tona? Leonora mal teve tempo de processar a aparição da mãe. A mulher, pálida e com os olhos inchados de tantas coisas não ditas, estava ali, como um fantasma que voltou para assombrá-la. A intensidade do momento fez Leonora sentir um frio na espinha, como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Todo o risco, toda a dor, tudo o que havia lutado inconscientemente até agora, trovões de revelações prestes a despencar. "Deixa eu falar", gritou a mãe, embora sua voz tremesse. "Eu sou a razão de tudo isso. O que eu fiz, você não sabe o que eu fiz." O tempo pareceu parar. Fernanda estava paralisada e Eduardo, sem saber como intervir, observava tudo com a respiração presa. Os homens à sua volta trocaram olhares confusos e um deles, o mais alto, franziu a testa. "O que você está dizendo? Está brincando com fogo, mulher?" As palavras dele ecoaram, mas a atenção de Leonora estava fixada na mãe. Um giro de emoções tumultuadas à beira de se transformar em um furacão. "Você não entende. O Dr. Evandro, ele não é quem você imagina. Eu fiz um acordo para protegê-las." A revelação entrou como uma faca no peito de Leonora. "Proteger o quê?" ela questionou, a raiva subindo como ferimento exposto. A mãe olhou por cima do ombro para Dr. Evandro, que estava, por fim, perdendo a compostura. "Ele não é um médico, ele faz parte de um esquema muito maior. O que aconteceu aquela noite? Você, Leonora, você nasceu para ser parte disso." O silêncio profundo tomou conta da sala. Cada pausa preenchida com a expectativa de que mais seria revelado. Um nó na garganta de Leonora quase a fez desmaiar. "Não, você está mentindo", gritou Leonora, as mãos tremendo. "Era você a culpada? Todos esses anos você me deixou pensando, sonhando. E agora isso?" As palavras escaparam como um grito de desespero. Mas antes que a mãe pudesse responder, um segundo estrondo ecoou. A porta se arrebentou novamente e um novo grupo de homens, armados e determinados, entrou na sala. A atmosfera se encheu de tensão explosiva. "Pegamos você, Dr. Evandro!" Um dos homens gritou, apontando uma arma. No meio do caos, a figura da mãe parecia desvanecer e a expressão de pânico tomou conta de seu rosto. "Não, não! Escapem!" ela gritou, e como um relâmpago, tudo aconteceu. Tiros ecoaram, um no peito de um dos homens ameaçadores. A sala virou um frenesi, as luzes piscando, gritos ressoando, e tudo se desfazia em um turbilhão de cores e fumaça. Leonora se jogou contra a parede, puxando Fernanda junto. O barulho era ensurdecedor. Eduardo estava na linha de frente, tentando proteger
todos com bravura. Mas em meio ao tumulto, algo chamou a atenção de Leonora. No meio do desespero, viu a mãe desabando no chão, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto murmurava palavras incompreensíveis. E naquele instante, o mundo de Leonora cedeu. "Mãe, não!" ela gritou, mas foi tarde demais. O caos cessou, e antes que qualquer um pudesse processar o que aconteceu, Dr. Evandro, que parecia ter desaparecido, ressurge, sua expressão mostrando o prazer macabro. "Você realmente achou que podia escapar, não é, Leonora? A verdade é, sua mãe era uma peça importante. Sua jornada estava escrita. Você é a chave para tudo. E agora, o custo da verdade será a vida dela." Um silêncio aterrador caiu sobre Leonora. A revelação a atingiu como um golpe. A mãe tinha vendido sua própria alma para protegê-la. E agora estava pagando o preço. É claro que Leonora não era apenas uma vítima. Ela sempre teve um papel nessa armadilha. Leonora sentiu-se tonta. As paredes ao seu redor pareciam fechar. E em meio a isso tudo, um sentimento novo tomou conta. Uma determinação ardente. Ela precisava descobrir até onde o buraco ia, até o fim. Se sua vida estava entrelaçada com tudo isso, então ela seria a que decidisse o desfecho da história. "Apenas comece a falar!" ela gritou, o desespero substituído pela força. Porque agora, mais do que nunca, a verdade precisava ser desenterrada. O futuro delas dependia daquilo. Mas Leonora sabia que a próxima decisão poderia custar mais vidas do que imaginava. E quem realmente eram seus aliados? Leonora mal teve tempo de processar a aparição da mãe. A mulher, pálida e com os olhos inchados de tantas coisas não ditas. Todo o risco, toda a dor, tudo que havia lutado inconscientemente até agora, trovões de revelações prestes a despencar. "Deixa eu falar!" gritou a mãe, sua voz tremendo. "Eu sou a razão de tudo isso. O que eu fiz? Você não sabe o que eu fiz." O tempo pareceu parar. Fernanda estava paralisada e Eduardo, sem saber como intervir, observava tudo com a respiração presa. Os homens à sua volta trocaram olhares confusos e um deles, o mais alto, franziu a testa. "O que você está dizendo? Está brincando com fogo, mulher!" As palavras dele ecoaram, mas a atenção de Leonora estava fixada na mãe. Um giro de emoções tumultuadas à beira de se transformar em um furacão. "Você não entende. O doutor Evandro, ele não é quem você imagina. Eu fiz um acordo para protegê-las." A revelação entrou como uma faca no peito de Leonora. "Proteger o quê?" ela questionou, a raiva subindo como ferimento exposto. A mãe olhou por cima do ombro para Dr. Evandro, que estava, por fim, perdendo a compostura. "Ele não é um médico. Ele faz parte de um esquema muito maior. O que aconteceu aquela noite, você, Leonora, você nasceu para ser parte disso." O silêncio profundo tomou conta da sala. Cada pausa preenchida com a expectativa de que mais seria revelado. Um nó na garganta de Leonora quase a fez desmaiar. "Não, você está mentindo!" gritou Leonora, as mãos tremendo. "Era você a culpada? Todos esses anos, você me deixou pensando, sonhando, e agora isso?" As palavras escaparam como um grito de desespero. Mas antes que a mãe pudesse responder,
Um segundo estrondo ecoou. A porta se arrebentou novamente, e um novo grupo de homens, armados e determinados, entrou na sala. A atmosfera se encheu de tensão explosiva. "Pegamos você, Dr. Evandro!" Um dos homens gritou, apontando uma arma. No meio do caos, a figura da mãe parecia desvanecer, e a expressão de pânico tomou conta de seu rosto. "Não! Não! Escape!" Ela gritou, e como um relâmpago, tudo aconteceu. Tiros ecoaram, um no peito de um dos homens ameaçadores. A sala viu um frenesi, as luzes piscando, gritos ressoando, e tudo se desfazia em um turbilhão de cores e fumaça. Leonora se jogou contra a parede, puxando Fernanda junto. O barulho era ensurdecedor. Eduardo estava na linha de frente, tentando proteger todos com bravura. Mas em meio ao tumulto, algo chamou a atenção de Leonora. No meio do desespero, viu a mãe desabando no chão, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto murmurava palavras incompreensíveis. E naquele instante, o mundo de Leonora cedeu. "Mãe, não!" ela gritou, mas foi tarde demais. O caos cessou, e antes que qualquer um pudesse processar o que aconteceu, Dr. Evandro, que parecia ter desaparecido, ressurge, sua expressão mostrando um prazer macabro. "Você realmente achou que podia escapar? Não é, Leonora? A verdade é, sua mãe era uma peça importante. Sua jornada estava escrita. Você é a chave para tudo. E agora, e custo da verdade, será a vida dela." Um silêncio aterrador caiu sobre Leonora. A revelação a atingiu como um golpe. A mãe tinha vendido sua própria alma para protegê-la, e agora estava pagando o preço. É claro que Leonora não era apenas uma vítima. Ela sempre teve um papel nessa armadilha. Então, em um impulso, Leonora olhou em volta. As expressões de Eduardo, Fernanda e até dos homens armados mudaram. Antes uma sala cheia de desespero, agora parecia um campo de batalha com os sentimentos à flor da pele. O que aconteceria agora? Uma explosão. A porta principal foi arrombada uma vez mais, mas para alívio de todos não era mais um grupo de criminosos. Era a polícia. As sirenes preenchiam o ar e o desespero dos homens armados tomou conta. Todos começaram a correr para a saída, mas foi nesse momento que a mãe de Leonora se agarrou na perna do Dr. Evandro, como uma condição de vida ou morte. Ele olhou para ela com desprezo. "Você nunca deveria estar aqui", disse, antes de empurrá-la com toda a força. O corpo da mulher rolou pelo chão. Leonora gritou. A tensão do momento se intensificou. "Mãe!" Leonora se jogou em sua direção, mas quando a alcançou, uma verdade aterradora a atingiu como uma onda. Ao olhar nos olhos de sua mãe, ela viu algo além de dor e tristeza. Viu um brilho diferente, aquele que conhecia bem. Como se a verdade que estava escondida de todos nós finalmente estivesse se revelando. "Mãe?" A voz de Leonora falhou. Os braços da mulher se contorceram e, com um último suspiro, ela disse: "A escolha que fiz pode custar mais do que eu imaginava, mas você é mais forte do que eu. Leonora, você pode quebrar este ciclo." A reação da sala foi instantânea. Um raio de compreensão passou por todos, mas não o que esperavam. A verdade sobre a mãe, o Dr. Evandro e tudo aquilo que parecia claro agora estava se tornando um labirinto de mentiras. "Vamos sair agora!" Eduardo gritou, puxando as irmãs para longe do corpo. Mas Leonora estava paralisada. Enquanto a poeira começava a assentar, ela sentiu a mão fria de sua mãe
pressionando sua própria mão. Desejava entender, saber a verdade que cercava o mistério. Mas antes que pudesse reagir, a identidade da mãe não era a única a ser revelada. Uma voz feminina ecoou pela porta lateral. Você não pode sair, Leonora. Nós precisamos conversar. Era uma voz familiar que fez o coração de Leonora disparar. A mulher estava ali, a sua amiga de infância Clara. E o que ela trazia com ela poderia mudar tudo. O que mais estava escondido? A batalha estava apenas começando e um novo tipo de caos se preparava para entrar nas vidas delas. Você não pode sair, Leonora. Nós precisamos conversar. A voz familiar de Clara ecoou e em um piscar de olhos, todo o caos parecia suspenso. Leonora sentiu o coração disparar. A mulher que ela conhecia como amiga estava ali. Mas por que agora, nesse momento tão crítico? O peso das revelações ainda pairava no ar, mas Clara parecia determinada. Clara, o que você está fazendo aqui? A pergunta escapuliu de seus lábios, cheia de preocupação. Mas antes que a amiga pudesse responder, os homens no ambiente trocaram olhares desconfiados. Um deles, o mais alto, sussurrou: "O que ela sabe?" O tom de tensão retornou em um instante, e enquanto todos pareciam prender a respiração, Clara deu um passo adiante. "Eu tenho algo importante. Algo sobre o Dr. Evandro e sua mãe que ninguém sabe", ela disse, a voz firme, mas trêmula. Leonora sentiu o corpo enrijecer. O que poderia ser tão devastador? Ela não tinha mais certeza de nada, mas precisava saber. A mãe de Leonora estava caída no chão, seu corpo frágil fazendo ecoar o desespero que ficava cada vez mais palpável. Leonora olhou para Clara, a raiva e o medo misturando-se. Agora não é hora para enigmas. Fale logo! Clara respirou fundo. A sua mãe, antes de fazer aquele pacto, ela já estava em contato com organizações obscuras. Eu não sabia até pouco tempo atrás, mas ela fez parte de algo que pode destruir tudo o que você conhece. O silêncio arrastado tomou conta da sala. Leonora piscou, confusa. Destruir tudo? O que você quer dizer? A curiosidade e o nervosismo se contorciam dentro dela. Clara olhou em volta, certificando-se de que ninguém mais estava prestando atenção. Ela estava envolvida com o tráfico de influências para proteger não só vocês, mas também a si mesma. Mas havia um preço, Leonora. Ela não estava sozinha. O coração de Leonora disparou. Como assim? Não estava sozinha? O que mais poderia acontecer? A ideia de sua mãe não ser apenas uma vítima, mas uma cúmplice, a desorientou completamente. Você vai precisar ouvir isso com cautela, Clara começou. Mas no momento em que ela falava, outro estrondo interrompeu com violência a cena. A porta que eles tinham conseguido fechar antes começou a se abrir novamente. A figura imponente de Dr. Evandro apareceu. Sua expressão assustadoramente segura, como se estivesse no controle de tudo. "Ninguém está escapando!" ele gritou, puxando um objeto de dentro do paletó. O que era? Uma arma? Não. Era um dispositivo brilhante. Uma câmera. Chega de segredos. Tudo o que vocês dizem agora será gravado. A sala ficou em um estado de desespero controlado. Leonora e Fernanda ficaram
paralisadas. Eduardo preparou-se para agir, mas Clara deu um passo à frente. Você não pode fazer isso, Evandro. A verdade ecoará, e você sabe disso. Ah, mas a verdade é flexível, querida. E a sua mãe não é a única com segredos. Ele sorriu e seu olhar encontrou Leonora. Lembra-se do que você leu no diário dela? O que ele queria dizer com isso? Leonora sentiu um calafrio na espinha. Gritou Leonora, a ansiedade dominando. Ela não sabia mais no que acreditar. O peso das recentes revelações a esmagava, e cada palavra de Dr. Evandro parecia uma facada. Ela guardou mais do que somente o seu passado, disse ele, com um sorriso malicioso. Ela sabia que sua verdadeira mãe não era o que você pensava. Havia outra, e esta pessoa ainda está viva, Leonora. O mundo de Leonora desmoronou. O ar ficou espesso. Seus olhos se arregalaram. Não, isso não pode ser verdade. E não é só isso, não. Se você der um passo à frente, se decidir ver a verdade, você pode acabar descobrindo quem realmente controla todo o jogo. O sorriso de Evandro era predatório e Leonora começou a tremer, sacando todos os seus medos. Um misto de choque e raiva tremeu nas entranhas de Leonora. Sua mãe, a mulher que você achava perdida. Todos nós estamos entrelaçados numa rede muito maior. E você, Leonora, você pode ser o próximo alvo. Os olhos de Clara se arregalaram. Não deixe que ele te convença, Leonora. Não caia nas mentiras dele. Mas antes que Leonora pudesse decidir, uma escolha profunda se apresentou na frente dela. A única opção estava em suas mãos: aceitar a realidade de que sua vida havia sido uma ilusão completa ou lutar contra a verdade distorcida que ela estava prestes a descobrir. E enquanto tudo isso se desenrolava, uma nova escolha estava prestes a surgir, e a sala estava prestes a explodir em um turbilhão. O que mais havia por trás dos segredos que cercavam sua família? E quem realmente estava puxando as cordas? A verdade poderia ser mais devastadora do que qualquer um deles poderia imaginar. A tensão no ar era quase palpável. Leonora sentia cada batida do seu coração como um tamborilar frenético. As palavras do Dr. Evandro ressoavam em sua mente, distorcidas e ameaçadoras. Neste momento, a sala parecia menor, as paredes apertando-se ao redor dela. Clara, com a voz firme, tentava fazer sentido. Você precisa ouvir isso, Leonora. A verdade pode ser sua única chance. De repente, o ambiente, antes eletricamente carregado, ganhou uma nova tonalidade. A porta estourou e homens armados, mais uma vez, invadiram o espaço. Leonora disparou, o coração quase saindo pela boca. Não, não de novo, seu cérebro gritava. Mas, enquanto todos se moviam, algo inexplicável aconteceu. 1, 2, 3 tiros ecoaram, e um barulho metálico ecoou pelo ar. Eduardo protegia Fernanda, o medo estampado em seu rosto, enquanto Clara gritava: "Cuidado!" O caos aconteceu em frações de segundos, como um filme rodando à velocidade máxima. Então, a figura de um homem se destacou entre a multidão. Um dos homens armados, mas não era um desconhecido. Era Pedro, o amigo de infância de Leonora. "Pedro!" ela gritou, a incredulidade pintando suas palavras. "O que você está fazendo aqui?"
A expressão dele era uma mistura de dor e determinação. Preciso te contar a verdade, Leonora. Você está em perigo. Mas antes que pudesse explicar mais, o clima mudou. Um homem com uma arma apontada para Clara gritou: Silêncio, ou eu atiro. O ambiente voltou a ser um turbilhão, mas agora havia uma centelha de esperança. Leonora olhou para Pedro. Por favor, me diga que há uma saída. Ele balançou a cabeça, mas não parecia convicto. A saída não é a questão, Leonora. O que está em jogo é muito maior. O que sua mãe fez, quem ela realmente é, você precisa saber. Ela não era apenas uma vítima. Você precisa acreditar em mim. As palavras de Pedro pendiam como uma lâmina. Os eventos da noite estavam se desenrolando. O doutor Evandro sorriu, e isso fez o estômago de Leonora revirar. Você está prestes a descobrir quem sua mãe realmente é, Leonora. E quando souber, quem você será. Então, como se o tempo tivesse congelado, tudo aconteceu. Um grito ecoou ao fundo e a sala se iluminou abruptamente. Espiões da polícia surgindo de todos os lados, armados e prontos. Mas não eram só polícias. Entre eles, uma figura familiar, alguém que Leonora não via há anos. Era seu pai. Leonora! Ele gritou, seus olhos fixos nela. O choque foi devastador. Eu estou aqui para proteger você. O mundo de Leonora desabou de novo. Seu pai? Ele nunca estivera presente. Fugira do passado como uma sombra. A memória dele a acompanhava, mas não como um protetor. Porque agora a raiva e a confusão borbulhavam dentro dela. Você não entende! Sua mãe me pediu para sair, para que você tivesse uma vida normal. Mas agora, tudo isso está se desmoronando. O olhar de Leonora mudava de desamparo a raiva. E você achou que fugir era a solução? Senti a força da dor encher seu peito. Você, em vez de me proteger, me abandonou. Pedro a puxou. Leonora, agora não é a hora de discutir. Precisamos achar uma saída. Mas Leonora hesitava, os sentimentos se entrelaçando. O que você quer que eu faça? Ele é o homem que me deixou. Ela olhou para o Dr. Evandro. E você? Você está por trás disso. Mas a situação se tornava mais caótica. E no instante em que Leonora reclamava, um dos homens na sala aponta a arma. Não para Eduardo ou Clara, mas para o pai dela. A tensão explodia. Basta! Ninguém vai sair vivo. O desespero tomou conta de Leonora. Ela olhou para Pedro. Como você pode me ajudar? Mas sem aviso, a mão do homem disparou. O tiro ecoou pela sala e, em um movimento instantâneo, Leonora fez um grito. A cena intensificou-se. Um corpo, seu pai, caindo ao chão. O tempo parecia suspenso. Leonora paralisou. Não podia ser real. Os ecos do passado se tornaram presentes. E a verdade que ela hesitava em aceitar, agora a envolvia como nunca. E ali, no meio do caos, Leonora paralisou. Entre a dor e a verdade, Leonora percebeu. Tudo o que ela conhecia havia mudado. E mais do que nunca, ela precisava entender. O que realmente se escondia atrás das sombras da sua família? Leonora parou, o coração disparado. O grito de sua mãe ecoava em sua cabeça, e a imagem do corpo caindo a atingiu com força. O desespero misturou-se à raiva, mas não havia tempo para se perder em emoções.
Ela olhou para o armário, de onde os gritos da polícia se misturavam ao caos. Este era o momento. Eduardo, Clara, peguem Fernanda e corram! Gritou Leonora, sua voz cortando o ar como uma faca. Eduardo hesitou. E você? Ele perguntou, os olhos mostrando preocupação genuína. Mas Leonora já tinha decidido. Eu vou acabar com isso. Enquanto os homens armados reconsideravam sua estratégia com a entrada da polícia, Leonora encontrou coragem em meio ao caos. Avançou em direção ao doutor. Evandro, seu olhar atravessando a sala como uma flecha. Você nunca vai conseguir me controlar. Ela precisava ouvir a verdade, mesmo que doesse. A verdade sobre sua mãe, sobre seu pai e sobre ela mesma. Doutor Evandro sorriu com uma frieza glacial. Você não sabe o que está dizendo, Leonora. O que sua mãe fez foi para proteger você. Proteger ou manipular? Leonora disparou, cada palavra como um punho. Estou cansada de mentiras. O clima esquentou quando uma das portas se arrombou novamente. Era um time de policiais, prontos para prender qualquer um que fosse uma ameaça. O homem armado encarou as autoridades e, em um momento de distração, Leonora sentiu a adrenalina subir. A batalha estava prestes a explodir. Num gesto determinante, Clara e Eduardo puxaram Fernanda em direção à saída. Agora! Gritou Clara. Leonora hesitou, seu cérebro fervilhando com as últimas descobertas. E naquele segundo, viu a mãe imóvel no chão. E a dor se transformou em determinação. Se vocês não saírem, vão se arrepender, bradou o doutor Evandro, mas Leonora o ignorou. O que ele tinha a dizer não importava mais. Em um ato de coragem, avançou na direção do homem. O momento estava nas suas mãos. A polícia entrou em ação e as vozes se tornaram um tumulto. Leonora começou a gritar as verdades que conhecia, despejando todos os segredos na sala. Ela não era apenas uma vítima. Ela fez escolhas. A revelação teve um peso, fazendo os homens hesitarem. E então, algo incrível aconteceu. Entre o barulho, a figura do pai finalmente se destacou na multidão. Leonora! Ele gritou novamente, e um ímpeto de raiva, misturado com alívio, a envolveu. Mas antes que pudesse desmoronar, algo dentro dela se ergueu. Você teve a chance e a perdeu. Venha comigo. Insistiu ele, os olhos demonstrando um desejo de proteção. Mas, em vez de se unir ao pai, Leonora se virou para o momento que realmente importava. A verdade, por mais dolorosa que seja, precisa ser exposta. Antes que o pânico tomasse conta, o choque de um tiro ecoou e o tempo parecia desacelerar. Leonora agarrou a mão já fria da mãe. Um gesto íntimo e poderoso. Eu vou criar um futuro melhor, um futuro onde a verdade prevalecerá, diz ela, com lágrimas rolando pelo rosto. E nesse momento, uma onda de esperança e dor a cercou. Ela poderia fazer isso. As autoridades entraram e começaram a controlar a situação. Evandro foi preso, a sala uma cena de transformação. Leonora viu sua mãe ser levada, mas agora entendia. Era hora de se libertar das sombras e desvendar a verdade que permeava sua vida. Ela olhou para Clara e Eduardo. Juntos vamos quebrar o ciclo. A determinação nascia entre eles. E enquanto a confusão aos poucos se dissipava, uma nova aliança se formava. Naquele instante, Leonora percebeu que sua história não terminava ali. Era só o começo
de um novo desafio. A vida batia à sua porta e a verdade esperava para ser revelada, camuflada em mistérios profundos. Agora é com você. Não espere nem mais um segundo. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que sua voz seja ouvida. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta jornada. Você precisa demonstrar seu apoio